Queridos, boa, tudo bem com você? Pai do Senhor. Todos os dias do ministério de Jesus foram marcantes. A última semana, conhecido como a Paixão de Cristo, nos chama muita atenção, porque no domingo ele adentra em Jerusalém, conhecido como a entrada triunfal, e é nesse momento que está se cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Depois de visitar Jerusalém, ele retorna para Betânia e passa a noite inteira em Betânia. No outro dia, segunda-feira, ele sai de Betânia, retornando para Jerusalém. É nesse momento que ele tem fome e, avistando uma figueira que só tinha folhas, e quando se aproxima percebe que não tem fruto nenhum. Jesus amaldiçoa a figueira e dá seguimento à sua viagem até Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele percebe que os comerciantes, os mercadores estavam fazendo vendas dentro do templo. Jesus pega o chicote e expulsa todo mundo e purifica o templo. Retornando para Betânia, é quando os apóstolos ficam abismados, que percebem que a figueira estava seca. Entretanto, na quarta-feira é onde são elaborados os planos para prender Jesus. Na mesma quarta-feira tem uma cena muito extraordinária que marca o nosso coração. É quando a mulher pega o vaso de alabastro puro, quebra e derrama a essência sobre a cabeça de Jesus. Nesse momento, Judas já está negociando a venda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quinta-feira é muito marcante, porque muitas coisas acontecem. E uma das coisas que acontece é quando ele reúne os 12, comemora a Páscoa, constitui a Santa Ceia do Senhor. Nesse momento, Jesus diz que um daqueles que estão sentados entre a mesa é o traidor. Jesus também aproveita para conversar com Pedro antes mesmo de ele reunir os 12 e lavar os pés dos apóstolos. Nesse momento, Jesus desperta Pedro e dizer que ele o negaria, e que Pedro, ainda muito contundente, falou que jamais o negaria o Senhor Jesus. Ele mesmo assim ora pelos 12, traz algumas instruções, alguns aconselhamentos, e ele entra no jardim Getsêmani com os 11, porque Judas já não está mais entre eles. Nesse momento, Judas aparece com os soldados romanos, ainda na quinta-feira, prende Jesus, e na mesma quinta-feira, Pedro nega o nosso Salvador. Na sexta-feira, acontece o julgamento, e 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Mas, às 15 horas, Jesus entrega o seu espírito ao Pai, lembrando que ninguém matou Jesus, mas foi Jesus que entregou a sua vida pela humanidade. Já no sábado foi um silêncio total, e no domingo a grande vitória sobre a morte, ele ressuscitou. Uma das festas mais marcantes para nós como cristãos se chama Páscoa. A Páscoa é marcada pela morte e pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa simboliza esperança, simboliza paz, simboliza libertação, e como também simboliza salvação da humanidade. Nós precisamos entender que a Páscoa, ou a verdadeira Páscoa, não é marcada com ovos, com coelhos ou com chocolate. A verdadeira Páscoa, ela é apresentada para nós como um cordeiro, com sangue e com também sacrifício. Lembramos bem que o verdadeiro significado da Páscoa não é o ovo, não é o coelho, nem o chocolate, mas o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus. Jesus, ele é o centro da humanidade, e Jesus é o verdadeiro significado
da nossa Páscoa. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, libertação, renovação, paz e esperança. Que possa até que falte alguma coisa, mas o mais importante de tudo jamais pode faltar, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso verdadeiro significado da Páscoa. Deus te abençoe, Deus te prospere, em nome de Jesus.